Uhum. Muito bem. A primeira regra que a gente tem é a regra da derivada de uma constante, que é zero, uma vez que a coisa é constante, ela não varia, a derivada tem a ver com variação. Regra de potência. Regra da potência. Quando tu tens um x elevado a um número, n, x na n menos 1 é a derivada. Tu pode ignorar uma constante multiplicando uma função e derivar só a função. Pode fazer a derivada das somas separadamente. Regra do produto. Essa aqui já é uma coisa que é importante decorar. Se tu tens uma multiplicação de funções, você pode fazer a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. E quando tu tens uma divisão, como é o caso aqui, derivada de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, certo? Uhum. Pronto. E, finalmente, a regra da cadeia, que é quando a gente olha para uma função e pensa, putz, não tem isso na tabela. Mas se tivesse só a raiz de x, eu saberia. Então, tu vai transformar ela nessa derivada que seria mais fácil de você resolver. E, Sim. após isso, você vai fazer multiplicação das derivadinhas, tanto daquela que tu transformou, quanto daquela coisa que você chamou de u. Uhum. Beleza? Sim. Tranquilo? Então tá bom, ó. Se tá tranquilo, eu vou pedir para você fazer uma para a gente poder avançar no conteúdo, beleza? Só para a gente relembrar. Sim. E, Bom, peraí, que tô pegando você papel, vai... mas eu vou usar esse papel aqui mesmo que eu tô aqui, porque eu vou ter que imprimir de novo esses documentos mesmo, então. Então tá bom. O gaste aí as árvores que se dane. Vamos lá. Não, o que eu tô querendo dizer é que eu vou ter que imprimir esse treco porque é do meu TCC, né? E, Aham. e o problema é que eu encontrei um erro quando eu fui simular o TCC, então eu percebi que eu vou ter que fazer de novo mesmo. Então esses documentos aqui eu vou ter que refazer de qualquer forma. Que desgraça, hein? Ah, né, eu sei que é uma desgraça, né? Porque já tava tudo pronto, mas graças a Deus, porque eu vou simular tudo agora, porque se eu não tivesse feito isso, eu ia ter dado um curto-circuito e ia ter queimado a peça. Ah, Então, isso é bem pior. então graças a Deus eu achei o erro. Bom, muito bem. Tá aí, né? A nossa Uhum. querida derivadinha. Então, tu pode fazer pelas 3 regras de novo. Produto, etc. Você quer que eu derive tudo isso daí, então? Isso aí. Beleza. Aí você tem uma raiz ali, né? Na verdade, mas está escondido. Como um elevado ao meio, né? Que na verdade é uma raiz. Só que para derivar é muito mais fácil você colocar elevado a meio, né? Bom, então tudo isso tem que ser derivado. E então vamos ver. Primeiro a gente tem, olha só, em cima e embaixo a gente tem uma função de x, né? Então em cima e embaixo vai ter que usar uma regra do quociente. E em cima você tem duas funções de x multiplicando, então ali vai ser uma regra do produto. E ali o treco elevado é uma regra da cadeia, né? É verdade. Então é uma regra da cadeia multiplicando com uma regra do produto dividindo com uma regra do quociente. Uhum. Então vamos lá. Eu faria o Lembra seguinte, eu vou que tu pode sempre fazer as coisas separadamente, né? é isso que exatamente, eu vou pegar, cada pedacinho dessa função aí e vou derivar um por um, né? Então vamos fazer assim, né? No canto, x mais 3 elevado a meio derivado. Seguinte, pela seguinte forma. Vai ficar meio vezes x mais 3 elevado a menos meio, né? Então vai dar meio multiplicando ah, x mais a raiz quadrada, o inverso da raiz quadrada de x mais 3. E isso é a regra de fora, né? E a regra de dentro é simplesmente x. Ah, sim, sim. Multiplica... Não, peraí. X mais 3 derivado é 1. É, x mais 3 derivado é 1. Então vai ser simplesmente multiplicando por 1. Então eu deixo de lado isso daí.
Bom, aí, esse é o primeiro termo. Eu fiz justamente dessa forma para causar uma certa confusão na tua cabeça, né? Porque Não, mas apesar de tu vai fazer a regra da cadeia ali, vai ter uma hora que vai dar um na frente, né? Então, sim, porque a regra da cadeia é o seguinte, é por fora e por dentro, né? Então, isso. por fora, você simplesmente só vai mexer no elevado a meio, né? Ficar aquela clássica coisa, né, do elevado a meio que você é um dividido por duas vezes a raiz do treco. Aham. Aí, só que a parte de dentro também que você tem que ser derivada, mas a derivada de x mais 3 é um, né? Eu falei sem querer que é x, mas tá errado, é de um. E aí, embaixo, aí a segundo termo, esse x ao quadrado mais 3, né? O x ao quadrado mais 3 derivado vai dar 2x, né? X ao quadrado mais 3 derivado é 2x, isso aí. Perfeito. E embaixo, x ao cubo derivado é 3x ao quadrado, né? Sim. Então é isso. Então, basicamente, o que a gente tem agora é em cima vai ser, qual que é o nome? A regra do produto, né? Que é o meu termo um e o meu termo 2. E a regra do produto é um derivado multiplicando o outro não derivado somado com o contrário, né? Exato. Então vai dar aqui f1 vezes f2 derivado mais f1 derivado vezes f2. Então, f1 vai dar. O que que você recomenda? Que eu corte já as coisas depois de fazer a regra ou só no final? Eu nunca recomendo cortar. Tá. Porque pode ser que saia alguma coisa. Pode ser que no final saia alguma coisa interessante, né? Isso. Sabe por quê? Porque esse negócio de ficar tentando simplificar a coisa normalmente não dá certo. Uhum, Normalmente dá caquinha. uhum. Nossa, vai dar um treco gigante. A regra do quociente é o nominador derivado multiplicado pelo denominador sem ser derivado menos o contrário, né? É o É. nominador que vai ser derivado primeiro e dele é subtraído o denominador sem ser derivado. Da Ou é o regra do contrário? quociente, tu tira que a parte negativa vem da derivada do denominador, entendeu? Ok, ok.
Ahn, Ai, minha Nossa Senhora, não vai caber. Coloquei muito pro canto. Meu, vou ter que cortar isso daqui e tudo escrever do outro lado. Não esquece de mandar uma foto, tá, Pedro? Pode ser. Pera aí. Pode deixar? Isso aqui fica um treco gigante. Ahn, pera aí. Nossa Senhora, ficou um treco gigante, né? Porque é inacreditável quanto mais você vai derivando essas funções complicadas aí, vai ficando uns trecos muito bizarros no final. Por isso que não dá para simplificar, porque primeiro que às vezes nem dá para simplificar mesmo. Uhum. E segundo que, ó, vamos ver. Ah, grandão mesmo, né? Eu não achei que ia ser tão grande assim, para falar a verdade. Vamos ver. O que é esse primeiro termo aqui? A derivada do segundo vezes o primeiro normal mais a derivada do primeiro. Primeiro, por que que ficou o quadrado aqui? Então, acho que eu fiz alguma coisa errada aí. Eu acho que eu me confundi com as regras aí. Pra caramba. Confundi? Sim. Bem, tenta verificar aí enquanto eu vou resolvendo, tá? Tá, A pode gente deixar. tem que. Bem, é uma divisão, então a gente pode começar pela regra do quociente. Então, Uhum. a gente pega isso aqui e diz que é a de cima, vezes a de baixo normal, menos a de baixo, vezes a de cima normal. Eu só escrevi as coisinhas aqui.
Uhum. A derivada... Bem, então a gente coloca aqui dentro... Vamos fazer assim, com um negócio vermelho aqui. A derivada do de cima vezes o de baixo normal. Menos a derivada do de baixo, que é esse, vezes o de cima normal. Ok? Uhum. Tudo isso pelo de baixo ao quadrado. Uhum. Bem, pode ser que a coisa que tu fez lá tá certa. Eu acho que não. Acho que você se perdeu em algum quadrado lá. Não tinha aquele negócio ao quadrado, né? Bem, Uhum. vamos fazer o seguinte. Vamos derivar as partes fáceis aqui. Porque só tem uma parte que de fato é difícil aqui. Não difícil, mas longa, né? Que é essa primeira. Porque aqui a única coisa que tem que colocar é 3x, certo? Sim. 3x ao quadrado. Derivado já, pronto. Agora tem que derivar esse pedaço aqui. Uhum. Como isso é uma regra do quociente, né? Desculpa, do produto. Isso aqui sozinho é uma regra do produto, né? Então a gente Uhum. só copia aqui, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. E pronto. Agora a gente pode simplesmente derivar aqui, vai ficar 2x. E agora tem que derivar essa parte aqui. Só que essa parte aí tu pode derivar pela regra da cadeia, né? Uhum. Claro que eu tô fazendo a coisa assim, velocidade tartaruga, né? Mas rápido e tal, quando pegar o jeito, beleza? Então tá aqui. Isso aqui é a nossa funçãozinha a derivar. Então vamos dizer que ela é a f de x. Ou melhor, vamos chamar de outro nome, senão vai dar caquinha com a f de x lá de cima. Essa é g de x. Só que eu não sei derivar isso. Eu sei de cabeça, mas eu vou fingir que eu não sei. Então eu vou Uhum. dizer que u é a parte de dentro, porque se eu chamar isso de u, eu sei qual é a derivada de u elevado a meio, né? Porque eu vou fazer depois. Mas primeiro eu tenho que fazer du dx. E aí, quem é du dx? Du por dx vai Quem ser é a derivada x, disso vai aqui? ser 1, né? Vai ser 1. C1. Vai ser 1. Então nós temos a gu agora, Sim. que é u elevado ao meio, certo? Sim. Então nós temos agora que fazer du dgdu, beleza? Saúde. Obrigado. Que a gente cai o meio, o elevado ao meio menos 1, que é menos 1 meio, certo? Uhum. Ndalt, Aí. Pera, você quer que menos um. Sim, 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 isso mesmo. não tem dúvida, beleza. Agora tem que multiplicar aqui. Então, simplesmente multiplicar esses caras aqui. Eita, quero passar essa porrinha aqui pra lá. O cara faz tudo rápido, daí chega uma coisa dessa e atrapalha toda a velocidade da Uhum. conta. Tá louco. Aí pronto, agora é só fazer a substituição, né? Não é F, é G. Então a dg dx é um meio de u elevado a menos um meio. Nosso u é x mais 3. Pronto. Então agora nós derivemos. Significa que nós podemos pegar este cara e lá no lugar daquela primeira derivada, colocar este negócio aqui. Não se perca, né? Não se perca. Se tu fizer passo a passo, você não vai se perder. Ainda mais se tu escrever as coisas. Né? Escrever e explicar para si mesmo. Uhum. Feito a derivada de cima, agora a gente pode pegar essa e fazer a substituição. Ficou grande, de fato fica grande. Mas eu acho que tinha alguma coisa errada na tua ali. Esse é o problema. Peraí, é isso? É. Uhum. Nossa. Bem,
jogar mais porrada aqui, senão não vai dar problema. Mas eu disse que fica um treco enorme. Pior que fica. Bem, vou reduzir, né? Pronto, agora sim. Fica feião, mas é isso, né? Uhum. E não dá pra simplificar, cara. Não busque simplificar essas coisas que é perda de tempo, tá bom? Tá bom. Foi meio feio, né? Mas se tu puder, então, só fazer essa aqui, que é bem rápida, tá bom já. Só pra dizer que fez, tá? Tá. Mas, ó, tava bem parecido, na verdade, com aquilo que eu fiz. Com aquilo que você fez. Isso. Essa aí é a regra da cadeia de novo. Ah, tá. Isso daí é mais basicona, né, professor? Isso daí é... Bom, eu achei igual a 3x² vezes 5 vezes x ao cubo mais 2 elevado à quarta. Elevada x ao cubo mais 2 elevado à quarta. Isso. Então é aquela velha história também, né, que dá para tu resumir às vezes, né, de forma mais rápida, que se tu tens uma f, que é claramente uma g elevado a n, a derivada, né, é a regra da potência, né, é n, Uhum. g na n menos 1, g'. Isso aqui é a regra da potência, a regra do tombo. Uhum. É tipo a regra da cadeia Rapidox aqui. Vai ficar x. 5 menos 1, 4. Derivada de quem tá dentro, 3x ao quadrado. Vai dar 15x ao quadrado. Aquela parada toda que tu falou, né? Uhum. Tá bom. Então agora... vamos continuando. Uhum. Beleza, então agora blá 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 blá, derivada da função seno, derivada da função cosseno. Bem, aqui o negócio é o seguinte, tá tudo naquela tua tabela, né? A derivada que eu mandei para você tá nessa apostila também, lá na tabela de derivadas. A derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno. Isso. Isso. Então significa o seguinte, se tu derivar o seno, vai dar cosseno. Se tu derivar o cosseno, vai dar menos seno. Se tu derivar o menos seno, vai dar menos cosseno. Se tu derivares o menos cosseno, vai dar seno. Uhum. Tu volta depois de 4 derivadas. Ah, então cada uma muda. Então cada uma muda 90 graus a curva. Nossa, o cara é monstro, exatamente. A gente usa isso aí para lidar com números complexos, para lidar com simetrias de grupo. Já montou o cubo mágico? Não.
O cubo mágico ele tem um comando lá que se tu repete 4 vezes ele faz a peça voltar pro mesmo lugar. É igual a isso. Uhum. É bem interessante como essas coisas têm simetria no mundo real. Muito bem. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Aqui infelizmente é decorar, tá, velho? Uhum. Blá blá blá, função Pera, secante. pera, pera, pera. Ah. Então, você. Nossa, que legal, porque ó, você tem na física você aprende um pouco disso, né? Você tem, por exemplo, o básico de engenharia eletroeletrônica, né? E você tem que, por exemplo, indutores e capacitores mudam, né, em 90 graus, uma curva, uma sinusoidal. Sim, sim, sim. Os indutores e os capacitores, eles são capazes de deixar a tua corrente alternada contínua, né? Com aqueles filtros, passa baixa e passa alta. Sim, mas aí que tá, se você muda perfeitamente, né, em 90 graus, um senoidal, de tal forma que vira um cosseno, então você derivou, na verdade, matematicamente falando, o cara tá derivando a tua atenção. Sim, sim, sim. Se tu pensares até a indutância, ela é a segunda derivada da carga. É sério? Sim, a primeira derivada é a corrente e a segunda é a indutância. Nossa! Sim. Até porque, né, o indutor tem a ver com o campo magnético. E o Sim. campo magnético surge devido à variação da corrente elétrica, ou seja, variação de corrente, variação da derivada da derivada. Nossa. É por isso que você tem uma mudança de fase? Ou não Sim, sim, tu necessariamente? só vai ter mudança de fase, controle da fase ali, mexendo nas componentes, né, em modo geral, do indutor e do capacitor, né? Uhum, Isso. Tem um capítulo aqui do livro 3 do Halliday, que é um livro de física famoso, que tem isso. Tem toda uhum, essa análise de como tu vai mudar a fase da tua oscilação. uhum. Porque, na realidade, né, essas equações do circuito elétrico, elas são análogas a uma oscilação mesmo, uma oscilação de uma coisa que oscila, tipo um balanço. Sim, 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 né? Elas são análogas. Até o capacitor, por exemplo, tem a ver com a mola. A Sim, massa sim, tem você a ver pode. com o deslocamento e por aí vai. Tu tem analogia, a gente chama de analogia mecânica. Sim, tanto é que a gente faz o contrário também na eletrônica aqui, quando você tem, por exemplo, o professor falou que quando você tem, por exemplo, um balanço, né? Você pode imaginar que a sua energia potencial gravitacional, na verdade, pode ser representada como uma espécie de capacitor, né? E, nossa, você poderia representar a sua energia cinética como uma indutância. Pois é. Exatamente. Quando tu vai falar da potência do circuito, tu coloca essas coisas, né? Uhum. Mas é que eu não tô com isso em mente agora. Não, lógico, Daí, lógico, lógico. daí talvez eu fosse me perder eu ia nos detalhes. Mas, por exemplo, quando tu vai escrever a equação um circuito elétrico RLC, né? Tu tem o termo lá que vem da diferença de potencial, que vem do resistor, que vem do capacitor e que vem do indutor. Uhum, E eles formam uma equação diferencial, tipo aquelas que a gente estava resolvendo na outra aula. uhum. Só que aquela equação diferencial, ela vai ter solução, só que a solução é complexa. E de modo geral, a solução complexa na física tem a ver com oscilações. Só que essa oscilação ela pode ser uma oscilação super amortecida, sobreamortecida, Uhum. entre outras, né? Entre outras. E daí a gente quer aquela sobreamortecida, porque daí a gente tem uma oscilação comum que vai morrendo com o tempo, né? Uma coisa Sim, sim. comum. Põe um balanço para balançar, se ninguém empurrar ele, hora para. Por causa da dissipação de energia, que no caso do circuito se dá por meio do resistor. Mas, se você colocar a fonte certa, né, com uma corrente certa, né, com uma frequência certa, você vai conseguir gerar ressonância no teu circuito. Sim, sim, sim. É perigoso isso daí, na verdade, né? Sim. E é o uso que a gente dá para o rádio, né, por exemplo. Quando a gente está colocando numa rádio, a gente está fazendo o circuito entrar em ressonância com a frequência dessa rádio, né? Sim, sim, sim. Tanto é que tem que tomar cuidado, né, quando você está desenvolvendo um sistema elétrico, porque quando você tem uma ressonância em série, você aumenta a voltagem, né? E aí você tem uma voltagem, na verdade, maior
do que a voltagem, mó louco, né? Você tem uma voltagem maior num elemento do que a voltagem que você está colocando na entrada do circuito. E às vezes essa voltagem pode ser tão alta que pode danificar alguma coisa no circuito. Então você tem que tomar muito cuidado com ressonâncias assim para você não pegar para não amplificar a voltagem, né? A um Sim, ponto que sim, você a ressonância é bem pode. perigoso. Tanto no circuito quanto no mundo real, né? Tu já viu a ponte Roma? Em Ponte estática, né? Dakota, Acontece isso. estática? Ah, nossa, perdão, eles falam em alemão static. Qual que é o nome? Não é estática. Static, eles falam construção civil. É, construção civil. Construção civil é static? Poxa, mais um pouquinho de alemão aqui É. para minha lição. Então tá, velho. Isso aí, né? Por exemplo, antigamente as pontes não vinham com isso, né? Até Uhum. por isso que eles tinham muito cuidado de não, quando havia marchas, né, na guerra, não marchar sobre a ponte, porque se a frequência da marcha fosse a mesma da ponte, né, a ponte poderia quebrar. Não pela intensidade, mas pela ressonância, né? Sim. É isso aí. E, pô, é isso. Então tem que tomar cuidado com a ressonância. Beleza? Uhum. Show de bola. Muito bem, cara. Então, vamos continuando aqui. Derivadas, blá, 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 tem que decorar. Agora sim, derivadas da função exponencial. Quando tu for derivar uma função a na x, ou seja, um número elevado ao x, a derivada é o próprio a na x vezes o ln de a, tá vendo? Tem que decorar. Uhum. Então tu tá notando ali que as coisas repetem, né? Repetiu a Sim, função, só tem um ln multiplicando. Agora, se fosse e elevado a x, né, o que que aconteceria? O ln de e é 1. sim, Então a derivada do e na x é ele mesmo. sim. Isso é bem bom, né? Porque às vezes tu tem situações onde não tem mudança, né? Não tem mudança. A coisa é sempre a mesma. Então, tu usa o E na X para lidar com isso. Ou como nos problemas que a gente estava escrevendo, né, lá na tua lista. Né, não existia uma relação direta entre a coisa e a derivada da coisa? Sim. Pois é. Então, é o que nós temos aqui. Beleza, a derivada do log segue a mesma lógica. Né? A gente normalmente vai lidar com a derivada do ln só, que é 1 sobre x. Pera, Beleza? significa que. Desculpa pular. Significa que a integral de e elevado a x também é e elevado a x, o contrário também aplica, né? Isso, também. Nossa. E daí tem a derivada das duas ao mesmo tempo, né? Que é tanto uma coisa elevada quanto uma coisa na base. Né? Tem função na base, tipo a regra do x na n, e tem função no exponencial como a regra do a na x. Então tu vai Uhum. ter as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Tanto u quanto v são funções de x, entendeu? Uhum. Então quando tu tens isso, né, é como se tu tivesse um u elevado a n, mas ao mesmo tempo é como se tu tivesse um a elevado a u. Então tu vai Uhum. ter essas duas derivadas ao mesmo tempo. Beleza? Sim. Essa é a lógica. Então, vamos ver se tem um exemplinho aqui. Esse aqui é muito simples. Cadê? Quero um barra pesada. Pero não mútil. X elevado a x é um exemplo bom, mas porra, o cara não colocou aqui. Aqui é legal. Seno de x elevado a x ao quadrado. Tá, é uma função na base e uma função no expoente, que depende de x, certo? Uhum. Então o u é o seno de x, o v é o x ao quadrado. Então se tu simplesmente pôr as pecinhas no seu devido lugar, lá naquela fórmula, né, vai ficar desse jeito. Com um pouco de adaptação fica assim a resposta, beleza? Sim. Então a questão é sempre tu interpretar quem é o U e quem é o V. Beleza. Beleza. Tá, cara, derivada é assim, tá? Daí vai vir derivadas outras que tu tem que decorar, e claro, não existe só esse tipo, né? Não é só decorar, existem situações onde tu vai usar derivada com a derivação implícita, né? Que já é um caso meio avançado. Tem a derivada parametrizada, derivada da função inversa. Tem algumas coisas assim que a gente poderia ver tudo em uma aula só, beleza? Sim. Pois Então é. tá bom. Deixa eu perguntar uma coisinha Diga. rápida sobre derivada. Claro. É uma coisa meio louca, né? Bem pirada mesmo. Mas eu tava fazendo no GeoGebra, né?
Eu tinha desenhado uma espécie de pano. Sabe aqueles exercícios que você tem, típico exercício de astrofísica, que você pega uma bola e coloca num pano, aí ela afunda, aí você pega uma moeda e faz a moeda girar ao redor Claro, do. Bom, é o clássico, né? sim. Aí que Pelo tá, quando buraco você negro e tem tal. esse pano representa o espaço-tempo, né? Que ele foi meio que dobrado, né, pela massa da bola, não é? Sim, sim, sim. Na verdade, o que está movendo a moeda em direção ao centro do pano, onde o treco está afundado, na verdade, o que está movendo ela é a inclinação desse pano, não é? Tipo, o pano está inclinado, então ela está caindo para lá. Matematicamente, desculpa voar assim, significa que a aceleração é, na verdade, uma derivada do espaço-tempo? Ou é viagem assim? A aceleração é uma derivada do espaço-tempo? É, desse tecido, digamos assim. Bem, na realidade, sim, tem a ver com isso, tá? Quando tu olha a equação de Einstein lá, né? Até uma que eu uso no meu e-mail, não sei se eu já te mandei e-mail, mas de um lado é só matéria, de outro lado é só geometria. Uhum, E quando a gente está escrevendo esse lado que é só geometria, a gente faz uma derivada segunda. uhum. E essa derivada segunda de posição, a gente sabe que é aceleração, né? Então, sim, de certa Hum. forma tem a ver. Tanto é que o campo gravitacional, né, ele na verdade surge dessa deformação do espaço-tempo que é explicada por uma derivada segunda. Resumidamente, é isso. Mas derivada segunda é porque é uma derivada de um plano e não uma derivada de uma linha. Não, derivada segunda porque tu tem que derivar duas vezes. É Ah, isso. ok, nesse sentido, entendi. Entendi, porra, que legal. Seria uma derivada, mas assim, porque eu gosto muito de física, né, aí que tá. Ah, na verdade, a derivada você pode explicar de uma maneira bem resumidona, assim, né, como na verdade, a tangente da reta, né? Que seria Sim. basicamente, né, da variação de y por variação de x, mas no espaço-tempo, o que é a sua variação y e a sua variação x? Tudo bem, a sua variação x seria, na verdade, a sua distância até o objeto, né? Mas e a variação y? Seria seria alguma mudança temporal? Tipo, porque eu. Não, é que tu tem quatro dimensões, né? Quando a gente está falando de relatividade geral, é quatro dimensões. Uhum, Mas esse papo vai longe, velho. Mas eu tu sei. tá lidando só com vamos dizer, uma dimensão representa todas as três de posição, daí tu vai ter outra para o tempo, existe uma relação entre elas, que tu só consegue escrever por meio de uma fórmula, vamos dizer assim. Uhum. Não é uma variação direta como a gente trata na matemática normal. Por isso que é Ah, difícil fazer entendi. analogia. Entendi. Porque eu É tinha, difícil fazer analogia por causa disso, digo. porque eu tinha comprado um livro, né, chamado. Ui, epa, caiu.